e você está precisando agilizar a sua produção, assim facilitando o seu dia a dia, conseguir atender todos os pedidos, mas sem sofrimento? Então hoje eu venho compartilhar com vocês um Fácil Venda que eu utilizei um creme Coringa, que eu tenho certeza que facilita qualquer produção. E você já está gostando, mas ele ainda pode ficar melhor. Esse creme é econômico e com ele eu fiz mais de 10 sabores de pavê no pote. E esse pavê no pote é um ótimo fácil-venda para o ano inteiro. E desse jeito que eu vou compartilhar, você consegue atender todos os pedidos de um jeito bem prático. E com esse creme econômico, você consegue lucrar muito. Já gostou da ideia e sugestão? E ao longo do vídeo tem muito mais ideias e dicas aí para o seu fácil-venda, então fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante. Vou começar pelo creme Coringa e eu vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. A caixa contém 395 gramas e na descrição do vídeo eu deixo tudo disponível para vocês. E se você quiser aumentar as quantidades, pode aumentar o quanto você quiser e também diminuir. E hoje o meu espessante vai ser farinha de trigo. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa. E eu já dissolvo no meu leite condensado, pois ele tem mais gordura, assim dissolve com muito mais facilidade. E se você quiser fazer a troca aqui da farinha pelo amido, também dá certo. Só lembrando que o amido é muito mais forte do que a farinha de trigo, então eu também deixo essa quantidade para você na descrição. E nesse caso, eu prefiro a farinha de trigo porque ela me permite congelamento. Já o amido, você também pode congelar, mas a textura do seu creme ou recheio sempre vai modificar, porque o amido ele sora, ele puxa a água e depois ele solta. Dissolvendo toda a farinha, eu vou colocar uma caixa de creme de leite. E se você quiser diminuir mais ainda o custo desse creme, você pode trocar essa quantidade por leite, sem colocar creme de leite nessa receita. Mas a textura será outra, mas também dá certo. E vamos precisar também de 250 ml de leite, estou utilizando o integral. E a base principal do nosso creme é somente isso, poucos ingredientes mesmo. Agora é só misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Precisa ser fogo médio para baixo, pois aqui tem um espessante. Se você fizer no fogo muito alto, quando ele começar o cozimento, vai empelotar todo o seu recheio. E vai ser a mesma coisa se você utilizar o amido. E se isso acontecer, está perdido? Não, só que vai te dar muito mais trabalho. Aí você tem que colocar no fogo mais baixo e mexer muito bem, pode utilizar até um fouet até sair todos os gruminhos. Aí sim você volta para o cozimento. E você gosta desse tipo de vídeo de fácil venda, lucrativo e também com receita prática que facilita a nossa produção? Se sim, deixa aqui nos comentários para mim. E também me conte se você quer essa versão de chocolate. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever para você não perder nenhuma novidade. Toda semana tem fácil venda lucrativo por aqui. E o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso cozinhei bem por conta do espessante. E para eu saber, eu passo a espátula, ele faz uma marcação, eu ergo ela, coloco o recheio em cima dele mesmo, faz montinhos que não se desfaz com facilidade. E se você for fazer em porções menores, é claro que o ponto vai chegar mais rápido, mas se atente a cozinhar bem para não ficar com gosto do espessante. No mínimo aí uns 4 minutos, depois que ele começa o cozimento. E como eu quero deixar esse creme bem lisinho, eu vou passar o meu fouet, assim eu consigo tirar todos os gruminhos e também já diminuir o resfriamento. E como tem algumas opções que eu prefiro saborizar ele ainda quente, então eu separei 2 refratários com 100 gramas e o restante eu já reservei em um outro. E um desse que eu separei com 100 gramas, eu vou colocar 30 gramas de chocolate branco e o outro 30 gramas de leite em pó. Estou utilizando o leite ninho. E os dois eu vou misturar muito bem, o leite em pó até dissolver e o chocolate branco até derreter.
E o qual eu coloquei o restante, eu vou saborizar com pasta de baunilha. Mas se você não tiver, não tem problema, pode colocar um pouco de essência. Eu gosto da pasta que intensifica o sabor e também fica aquelas pintinhas da baunilha que eu acho linda. Mas a essência e a pasta aqui de baunilha é opcional, também dá certo sem. Aqui é só misturar e colocar um plástico em contato de toda a superfície para não criar nata e deixar esfriar totalmente. Todos os recheios aqui eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E vou fazer a mesma coisa com o de leite em pó e o de chocolate. E olha, gente, que recheio lindo! E essas duas bases de leite em pó e chocolate também aceita várias saborizações e combinações. E para montagem desse pavê, eu vou utilizar bolacha, essas tipo maisena, mas dá certo com todas. Maisena Maria, leite, aí vai dar preferência de cada um. E para ficar mais fácil na minha montagem e também o visual ficar melhor, eu gosto de triturar essa bolacha, também é opcional. E uma outra dica também, utilize uma bolacha de boa qualidade, como disse, não importa o sabor, mas opta por uma bem gostosa, porque ela vai influenciar muito na nossa sobremesa. E aqui eu vou triturar até formar uma farofinha, dá certo também esse processo no liquidificador. E para todas as minhas sobremesas, eu utilizei 290 gramas de bolacha. E bolacha ou biscoito já todo triturado eu vou reservar. E para a segunda etapa do creme, eu vou utilizar 200 ml de chantilly, precisa estar bem gelado para o batimento, assim como recomenda o fabricante. E também para a qualidade do seu creme, utilize um chantilly de boa qualidade. Gosto muito do Norcal de leite em pó. Mas é claro que tem outros também de ótima qualidade, aí você opta o que cabe mais no seu bolso. Vou fazer o batimento desse chantilly até que fique bem firme, poroso mesmo, quando o batedor fizer um buraco no meio. O mesmo processo aqui vai ser se você utilizar a batedeira. Esse é o ponto ideal, assim não sora no nosso creme e já está pronto para utilizar. E vou começar pelos quais eu deixei saborizado. Esse é o de leite ninho. Lembrando, essa etapa precisa estar totalmente frio. E leite ninho é o que fica mais firme, tá, gente? E aqui também uma outra observação. Bruna, eu não gosto de chantilly, posso trabalhar sem? Pode sim, tá? Não precisa acrescentar o chantilly e você consegue montar aí o seu pavê no pote tranquilamente. Mas quem acompanha o canal sabe que eu sempre sugiro um chantilly. Ele aumenta o meu rendimento e deixa o meu recheio muito mais aveludado. E nesses dois primeiros recheios, eu coloquei 1,5 colher do chantilly que eu já bati com vocês. Então, 200 ml é para a receita toda, incluindo esses dois. Total em gramas eu deixo para vocês na descrição. E o meu recheio vai ficar assim, gente, olha que lindeza! E a mesma coisa eu vou fazer com o recheio de chocolate branco, colocar 1,5 colher do chantilly já batido. E uma outra observação, se você quiser saborizar toda a base de leite em pó ou chocolate branco, principalmente chocolate branco, assim você terá um recheio trufado, também dá certo. Só que para mais opções de saborizações e redução de custo, eu trouxe dessa forma aqui no vídeo. Aí cada um vai se adaptando conforme a sua necessidade e realidade. E continuando o nosso creme, vou colocar o restante do chantilly no creme de baunilha. E como falei, se você quiser utilizar sem chantilly também dá certo. Olha que creme lindo. E vou colocar meu chantilly aos poucos, assim eu trago mais leveza nesse creme. Até que fique assim, gente, vocês não sabem um sabor incrível que fica nesse creme. E você pode utilizar em outros preparos também, principalmente para bolos no pote, para quem quer mais rendimento e economia no recheio.
E vocês podem utilizar a saborização que eu vou passar aqui para vocês do mesmo jeitinho para o bolo de pote. Agora, vamos começar a montagem do pavê? A primeira saborização vai ser de óleo. Aqui eu tenho 100 gramas da minha base. Todas as bases aqui eu vou utilizar 100 gramas para saborização, porque essa referência fica mais fácil para quem quiser aumentar ou diminuir. E para saborização de óleo, eu vou colocar gotas de óleo, dá também certo com a bolacha, mas o custo não fica tão legal porque você desperdiça o recheio. E nessas 100 gramas eu coloquei 20 gramas de gotas de óleo. Pode colocar a mais e a menos também. E para montagem eu vou utilizar esses potinhos, que ele fica um charme, principalmente se você for colocar na vitrine. Ou então para fotos. E eu estou utilizando esse pote aqui, tá, gente? Não tem referência, a única coisa que tá escrito é pote mix. E a capacidade dele é 180 ml. E por conta do encaixe dele, gente, é mais fácil até de guardar na geladeira. Vou deixar uma foto para vocês no fim do vídeo. E para montagem, eu sempre vou começar pelo creme. Coloco um pouco dele no fundo do pote. E depois eu venho com a bolacha e vou intercalando dessa forma. Sempre a bolacha eu coloco menos. Aqui eu coloquei 12 gramas em cada camada. É claro, se você quiser diminuir intercalando mais as camadas, também dá certo. Mas, gente, dá muito mais trabalho. Depois eu vou umedecer essa bolacha, pouca coisa, com uma caldinha neutra de água e leite condensado. Vou deixar as medidas para vocês na descrição. E é pouquíssima calda mesmo por dois motivos. A primeira que é opcional, pois o recheio de cima e embaixo já vai trazendo umidade para essas bolachas. Então, conforme vai descansando essa sobremesa, traz mais umidade para essa bolacha. E a segunda se eu umedeço demais, eu não consigo fazer a montagem. E aqui, continuando a montagem, terminei o meu creme, venho novamente com bolacha. Umedeço a bolacha novamente e vou terminar com um creme. E, gente, uma observação aqui nessa saborização. Esse sabor de óleo é o único que eu saborizo e já tenho que utilizar, pois as gotas de óleo vai pegando umidade e conforme o movimento do recheio, que é preciso aqui para a montagem, essas gotas vão se distribuindo, deixando o visual cinza, que não é legal, tá? Então, esse é o único que eu preciso saborizar e utilizar. E alguns sabores aqui, se você quiser deixar mais gourmet, é só você utilizar o recheio de chocolate branco. Principalmente esse de Oreo também super combina. Terminei de colocar recheio no topo e para finalização vou utilizar gotas de Oreo e no meio mini Oreo. E nosso primeiro sabor já está pronto, olha como fica lindo. Vou colocar a tampa somente nesse para mostrar para vocês que se você quiser deixar a decoração mais altinha, esse pote permite. E agora vamos para o próximo sabor, que será abacaxi. Aqui também vou dar duas opções para vocês. A primeira a saborização aqui eu vou utilizar geleia de abacaxi, facilita muito a produção. Mas se você quiser utilizar o abacaxi cozido, também dá super certo. Você vai fazer do mesmo jeito, colocar no seu creme e misturar. Mas como eu falei, tá, gente? O abacaxi cozido, se você utiliza ele in natura, a sua sobremesa vai amargar. Muitas pessoas acham que é só o talo do abacaxi, e não, é o abacaxi inteiro. Estou utilizando essa geleia e não é propaganda, tá, gente? Utilize aí da sua preferência, só mostro porque vocês sempre pedem. E a montagem vai ser do mesmo jeito, tá, gente? Sempre começo com creme, coloco bolacha e vou intercalando dessa forma e sempre termino com um creme. Umedeço as bolachas também, gosto de umedecer todas, mas como eu falei, é opcional. Aqui só o pavê de paçoca, eu vou fazer a montagem diferente para deixar de referência para vocês. E se você quiser fazer um padrão na sua montagem, eu vou passar para vocês as minhas quantidades, mas é claro que você pode modificar. A primeira camada de recheio eu coloco 22 gramas. Já as duas camadas de bolacha, eu coloco 12 gramas e 8 gramas de calda. O creme do meio, eu coloco 40 gramas. Já para minha finalização de creme, oscila de 30 a 35 gramas. Essas informações vou deixar também na descrição, porque assim facilita.
E para finalização do pavê de abacaxi, eu coloquei geleia no topo e também vou colocar alguns granulados. E para a terceira saborização vai ser de morango. Também vou passar duas opções para vocês. Aqui você pode utilizar a geleia para mais durabilidade ou então um morango fresco. E a geleia que eu estou utilizando é da mesma marca Rica L. Vai ser tanto a de morango, abacaxi e maracujá. E como eu acabei de fazer a saborização com a geleia, agora eu vou fazer com a fruta fresca e é da mesma forma, só colocar no creme. E se você quiser fazer com a geleia da mesma forma, também dá certo. Mas já vou mostrar para vocês outra opção utilizando a geleia. E a montagem vai ser do mesmo jeito. Primeiro creme, depois bolacha. Novamente creme, bolacha e finalizo com creme. E lembrando que eu umedeço todas as camadas de bolacha. E aqui também, todas as saborizações, eu separei 100 gramas de creme. E para essa finalização, vou utilizar apenas o morango cortado e granulados. E a próxima saborização será leite ninho com morango. Você pode utilizar aqui também a fruta fresca ou então não utilizar nada, só apresentar como leite ninho. E para essa montagem, primeiro eu coloquei um pouco de geleia, venho com creme, gente, o visual fica lindo. Faço uma camada de bolacha, umedeço. Faço mais uma camada de geleia, venho com o creme, deixo bem distribuído. Essa montagem você pode utilizar todos os tipos de geleia, não precisa ficar preso a esse sabor. A mesma coisa o creme, você pode utilizar aqui todos os cremes. Mas leite ninho, o pessoal gosta muito com morango. E vocês devem ter reparado que esse recheio é um dos primeiros que eu saborizei, esse é o de leite ninho. E para essa finalização, vou utilizar granulados e um pouquinho de geleia de morango no topo. E o próximo sabor será maracujá. Também vou passar algumas opções de saborizações para vocês. A primeira saborização é com a geleia também ou pó saborizante no sabor de maracujá. Já vou mostrar também qual é esse pó em outro sabor para vocês. Ou então, se você quiser utilizar os dois juntos, também dá certo, eu vou mostrar para vocês. E também tem aquela opção da redução de maracujá. Gente, para mim, a redução de maracujá é uma das melhores. Mas como eu quero trazer algo econômico, por isso que eu tô trazendo essas para vocês. E as quantidades de geleia ou pó saborizante é quanto baste. Vai colocando e provando para saber se tá do seu agrado. Mas para deixar esse vídeo bem completo, vou deixar algumas informações sobre quantidades de saborizações também para vocês na descrição. E para essa montagem vai ser bem parecida à qual eu utilizei a geleia de morango, só que eu vou colocar bem menos dessa geleia de maracujá, pois ela é muito cítrica. Então, coloquei um pouco de geleia de maracujá, creme, bolacha, umedeci também. Vou fazer outra camadinha de creme e na lateral eu vou colocar pouquíssima quantidade de geleia, somente para fazer um charme mesmo na montagem. Essa opção de colocar geleia na montagem é totalmente opcional, pois você consegue a saborização de maracujá somente com o pó mesmo. Então, não se prenda a isso. Se você fizer com pó, não coloque essa geleinha. E, gente, eu não falei, né? Se você for fazer a montagem a olho, pois não tem balança, eu coloco aqui aproximadamente 1,5 colher de sopa da bolacha triturada. E é claro, se você tiver em uma produção grande, coloca o seu creme e uma manga de confeitar que facilita muito mais a montagem. Não coloquei aqui, pois eu fiz um de cada sabor. Quantas mangas de confeitar eu não iria gastar? E para essa finalização, vou colocar geleia de maracujá e granulados ao redor. E esse sabor, assim como os outros, mas maracujá chama muito mais atenção quando a gente fala mousse de maracujá, você pode apresentar dessa forma para o seu cliente, pois a gente colocou chantilly nesse creme. E a próxima montagem será só chocolate branco.
Da mesma forma que eu estou utilizando esse creme nessa montagem, você também pode utilizar o creme de baunilha, que também fica uma delícia utilizando só ele. E fiz a montagem como todos, primeiro creme, depois bolacha e vou intercalando dessa forma, por isso que eu resumi essa montagem. E aproveitando esse mesmo creme de chocolate, vou fazer a saborização utilizando esse pó de morango, mas esse pó tem de vários sabores, então você pode ir além. E, gente, aqui o pó eu vou colocando e experimentando, é quanto baste também. Sempre começo com pouco, coloquei ali uma colher rasa de café, porque ele demais pode estragar o seu recheio. E, gente, o resultado dessa combinação fica exatamente de danoninho. Dá para uma criança experimentar e não fala nada, ela vai falar que é danoninho. E essa combinação vai ser danoninho com creme ou morango com creme, como você preferir. Então, a primeira montagem, coloquei creme de morango, venho com bolachas, umedeço, coloco no meio o creme, o qual eu saborizei com baunilha. E aqui para essa montagem você também tem a opção de fazer todinho de danoninho, nem preciso falar que vai ficar maravilhoso, né? Fiz aqui dessa forma porque eu não tinha mais muito creme de morango. E para essa finalização vou utilizar somente morangos cortados ao meio e granulados, já vai ficar top. E a próxima saborização será a paçoca. Lembrando que aqui eu tenho 100 gramas de creme, vou colocar 2 paçocas. Esfarelo ela com a mão mesmo e vou misturar no meu creme. Essa quantidade também você pode alterar para mais e para menos. E essa montagem eu fiz diferente para trazer mais opções para vocês, aí cada um monta conforme achar melhor. A diferença dessa montagem é que vai ter uma camada a mais de bolacha e uma de creme. Como eu fiz isso? Diminuindo as quantidades. Então, deixei a camada de bolacha mais fininha, venho com as camadas de recheio também mais finas. Dá mais trabalho fazer dessa forma. Mas aqui é só uma dica, pois essa montagem se aproxima mais ainda do pavê tradicional, camadas bem fininhas. E se você optar em não umedecer as bolachas, essa é a montagem que dá mais certo, pois pega bastante umidade das camadas de recheio e a camada de bolacha tá mais fininha. E para finalização, coloco um pedaço de paçoca ao meio e paçoca esfarelada ao redor. E o próximo será no sabor de limão. Também vou passar algumas opções para vocês na saborização. Aqui eu estou utilizando pasta saborizante no sabor de limão. Assim, eu tenho mais durabilidade e também algumas raspinhas de limão, que é opcional. E se você quiser mais durabilidade aqui, retire a raspinha de limão. E para mais economia, você pode utilizar o suco de limão ou então o pó saborizante no sabor de limão, o qual eu já mostrei para vocês aqui no vídeo. Os dois é quanto bate, vai colocando e provando. E a pasta saborizante que eu estou utilizando é essa e tem de várias marcas. A montagem eu vou fazer da mesma forma que todos, sempre começo com o creme e vou intercalando com a bolacha. E para essa finalização foi raspas de limão e granulados. E a próxima saborização será coco queimado. Você pode utilizar o outro coco sim, sem estar queimado, mas gente, super recomendo. Só faz aí e me conta, porque ele intensifica muito o sabor. E esse coco eu já compro queimado. Coloquei 30 gramas do coco em 100 gramas de creme, mas essa quantidade também você define. E a montagem vai ser do mesmo jeito que todos. Começo pelo creme, bolacha e vou intercalando dessa forma. E vou umedecendo as bolachas também. E aqui, às vezes, a gente coloca a calda, precisa esperar a bolacha absorver, mas é coisa rápida. E uma sugestão de montagem aqui para vocês. Se você quiser intercalar o coco queimado entre o creme e a bolacha, também vai ficar uma delícia. E para essa finalização, coloquei apenas coco queimado em cima.
E agora vamos para a última saborização. Aqui eu tenho pêssegos, piquei ele bem pequenininho para assim não me atrapalhar na montagem. Se você quiser utilizar um pouquinho da calda do pêssego também dá certo. Só toma cuidado para não amolecer demais o seu creme. E esse pêssego é aquele enlatado mesmo, só peguei ele da lata, piquei e coloquei no meu creme. E para essa montagem, eu coloco pedacinhos de pêssego no fundo do pote, assim a minha apresentação fica mais bonita. E vou fazendo uma montagem do mesmo jeito, intercalando creme com bolacha. No meio aqui também vou colocar um pouquinho de pêssego na lateral. Enquanto eu finalizo essa montagem, eu já vou compartilhar com vocês a minha precificação e dicas importantes para a sua produção. Vou começar pela precificação, vou deixar passando muitas informações aqui na tela para vocês. E o custo dessa receita, somente dos ingredientes, foi de R$ 16,59. O rendimento desse creme é de 12 unidades. E o aplicativo sugeriu a venda de R$ 6,03. Aqui é a precificação apenas com um creme simples. Cada saborização eu preciso fazer um cálculo novo, então é a partir de R$ 6,03. E uma outra sugestão para vocês: esse valor saiu também por conta desse pote, ele é um pouquinho mais caro. Então, se você quiser diminuir esse custo, você faz em um pote mais barato. Tem vários por aí que são lindos e que dá para fazer a montagem também. E esse pavê eu fiz a finalização com trabalhos de bico para mostrar que esse creme é realmente versátil, que permite até esses trabalhos. Então, fica a sugestão aí, se você quiser fazer trabalhinhos de bicos em todos, também dá certo. E essa finalização eu só coloquei pêssegos em cima. E agora sobre a validade, eu preciso manter ele sempre em refrigeração, pois contém chantilly no preparo. Aqui para mim ele fica até 7 dias em refrigeração. Já o pavê que eu utilizei a fruta fresca como o morango, a validade é apenas de 2 dias, e isso vai depender também da sua fruta, e sempre em refrigeração. E mais dicas para sua produção: se você trabalha apenas com pedidos, você pode deixar o seu creme na geladeira e fazer a montagem conforme os seus pedidos. E vocês viram que dá para incluir todos esses sabores, porque não é difícil de trabalhar dessa forma? Mas é claro, se você está começando agora, não comece com todos os sabores de uma vez. Hoje faz 2 sabores, vendeu, amanhã você faz mais 2, assim você vai conhecendo o seu público e também não perde dinheiro. E última dica de vendas para vocês: antes de vender, deixe o seu pavê na geladeira no mínimo 6 horas. Assim a bolacha vai pegando mais umidade, deixando o seu pavê ainda mais gostoso. E sempre coloque a etiqueta de validade e, se possível, a etiqueta com a sua logo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Me conte, hein? E também me conte se você quer a versão de chocolate. Utilizando um creme base, eu também faço mais de 10 sabores. Vou esperar você comentar. E se você puder, compartilhe muito esse vídeo. Ele pode ajudar mais pessoas, principalmente quem quer começar a lucrar gastando pouco. E eu já vou ficando por aqui e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!